Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tia Jaque está muito bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre música, dança e teatro na Europa medieval. Isso foi um período bem complicado. O período medieval foi um período onde a igreja detinha o poder e, como vocês veem aí no início da página de vocês, do capítulo, ainda tem um detalhe. Como representante de Deus na terra, a igreja tinha esse poder e as pessoas temiam muito as represálias que pudessem acontecer. Por quê? A igreja tinha poder religioso, tinha poder político e as pessoas tinham um certo temor para a situação e as imposições da igreja naquela época. Quando a gente fala de música, dança e teatro, também não foi diferente. Essas linguagens artísticas enfrentaram muitas barreiras, porque eles não conseguiram, professora, então, fazer suas manifestações. Sim, eles conseguiram fazer suas manifestações artísticas, mas por momentos eles eram obrigados a fazerem as representações que a Igreja Católica impunha a eles naquela época. Então, o que eles faziam? Eles faziam a representação de teatro, por exemplo. As encenações tinham que ser voltadas às peças para as cenas religiosas, que aconteciam, por exemplo, no Natal, na Semana Santa, e na música a mesma coisa. E a dança, no caso da dança, foi uma situação ainda mais complexa, porque eles tinham a dança como algo profano, que ia de encontro ao que é sagrado. Então, para eles, pelo corpo ser o principal instrumento de representação da dança, eles acreditavam que era algo indecente. E a dança, de início, começou fazendo algumas representações religiosas, mas depois ela foi afastada das manifestações religiosas e perdeu esse apoio da igreja, mesmo que os artistas tivessem que fazer essas representações com o poder da igreja sendo exercido o tempo inteiro, mas a dança não conseguiu ficar por muito tempo com essas manifestações. Quando a gente observa aqui do teatro, o domínio da igreja sobre o teatro fez com que essas representações, assim como nas outras linguagens que a gente falou, fossem voltadas apenas para temas religiosos. Então, na Páscoa, eles faziam as encenações voltadas para a morte e ressurreição de Cristo, e no Natal, o nascimento de Cristo. Então, essas representações seguiam fielmente as ordens da igreja. Quando a gente observa aqui o formato que era os palcos na Europa medieval, acontecia da seguinte forma. Hoje, se a gente for num teatro, a gente vai ter um palco centralizado e as poltronas para nós sentarmos e assistirmos, não é isso? Mas na Europa medieval não era dessa forma. Eles faziam palcos que alguns eram fixos, outros eram móveis montados através de bases como carroças, e eles montavam esses palcos em cima dessas carroças, mas alguns eram fixos. E eles chamavam esses espaços, deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor. Nós temos aqui uma ilustração que mostra o design do palco da peça da Paixão e Ressurreição do Salvador, realizado
em Valences. Então, o que acontecia? Essas peças tinham esse estilo voltado para as encenações religiosas da época, e o que eles faziam? Eles montavam esses palcos e as pessoas seguiam assistindo nesses palcos. Não significa que, a gente está vendo aqui vários palcos, né? Não significa que as encenações acontecessem todas no mesmo momento em todos os palcos, não. Essas encenações iam acontecendo gradualmente. Ou seja, acontecia a encenação no primeiro palco, quando encerrava, no segundo palco. Nós temos a imagem aqui da encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, aqui em Pernambuco. A estrutura do teatro de Nova Jerusalém, ele é um teatro a céu aberto e ele tem essa estrutura montada com vários palcos. E as encenações vão acontecendo gradualmente, como eu falei para vocês, e o público vai seguindo, quando a encenação encerra, vai seguindo para outro palco para assistir a próxima encenação. Então, eles chamavam esses teatros da época de mansões medievais, certo? Eu acredito que esse nome realmente veio pela grandiosidade. Quem já teve a oportunidade de assistir o Teatro em Nova Jerusalém, quando você passa da bilheteria, você tem a sensação de que você está realmente num teatro medieval, numa mansão medieval, como eles chamavam, que são divididos em vários palcos. E aquele cenário todo montado com aquela estrutura, o público parece fazer parte da encenação. A encenação acontece, a sonoplastia muito bem feita, e parece que o público faz parte daquele momento que é a morte e a ressurreição de Cristo, certo? É uma sensação bem diferente. E essa performance acontece nesses grandes cenários, tá certo? Quem não teve a oportunidade de ir, vale muito a pena conhecer a encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Falando em teatro, a gente falou do teatro aqui em Pernambuco, nós podemos também falar de uma figura muito, muito conhecida, que é Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele nos deixou em 2014, mas ele deixou um legado muito grande de escritos, porque ele era escritor, ele era poeta, ele é autor de teatro, ensaísta, professor pessoense e criador do Alto da Compadecida. Acho que todo mundo já assistiu o Alto da Compadecida, né? O Alto da Compadecida, ele é uma peça, e que dessa peça foi feito um filme, e ele nos mostra a realidade do sertanejo nordestino de uma forma engraçada, cômica, né? E eu acho que todo mundo já ouviu isso. Então, todo mundo já ouviu um pouquinho falar ou já assistiu sobre a peça O Alto da Compadecida. Então, Suassuna, ele faz nessa peça uma homenagem, eu considero uma homenagem à região do Nordeste. Ele explora bastante a literatura de cordel e a tradição católica do barroco brasileiro.
E a simplicidade do nordestino, a forma de encarar situações que são críticas com um sorriso no rosto, ele também fala muito e destaca muito isso no Alto da Compadecida, e é um dos grandes artistas nordestinos. Então, ó, nós temos atores bem famosos e muito conhecidos e de um trabalho muito rico, como Fernanda Montenegro. Nós temos Selton Mello e outros mais, né? Selton Mello vem enriquecendo, e nós temos também Matheus Nastergaile, né? Que fazem João Grilo e Chicó. E Fernanda Montenegro vem como Nossa Senhora, que é Maria de Nazaré, né? E eles fazem uma forma bem engraçada a questão dos coronéis da época e fala muito bem da tradição nordestina, da questão política, religiosa. E quando a gente fala, mudando um pouquinho do teatro de medieval para a música religiosa, nós falamos dos cantos gregoriano, por exemplo, e a música na Idade Média, assim como o teatro, tinha totalmente a influência da igreja, o poder da igreja, e normalmente, naquela época, o que se ouvia eram esses cantos gregorianos, e eram questões totalmente voltadas para a questão sacra ou religiosa, né? Então, o canto gregoriano, ele também vem acompanhado de outros gêneros como o ambrosiano, o galiciano e o massarabe. Então, mas o que se destacou como canto na época, o gênero, melhor dizendo, foi o canto gregoriano, e eram acompanhadas as músicas pelos órgãos, que é um instrumento bem conhecido na época. E o canto gregoriano, eu vou botar para vocês ouvirem um pouquinho. Eu acho que pode ser que muita gente tenha escutado. Então, o canto gregoriano, assim como o ambrosiano, o galiciano e massarabe, eram chamados de cantochão, certo? Também, naquela época. E as notas musicais eram retiradas de instrumentos como os órgãos, como eu falei para vocês, um instrumento parecido com o violino, harpas, certo? Flautas. Vamos para a próxima página. Nós temos a representação aqui, ó, de imagens. E mesmo com toda essa influência da igreja, houve também um grande desenvolvimento da música não religiosa também, chamada de profana. Tudo que um artista tentasse reproduzir que não fosse voltado para tema religioso, a igreja considerava como profano, certo? Então surgiram naquele período os trovadores e os menestréis. Então o que eles faziam era uma música que eles executavam usando um instrumento parecido com o violino, a laúde, a flauta, a harpa e outros instrumentos. E nós temos a representação de um artista aqui, dos músicos
tocando os instrumentos, certo? Vale lembrar também pra gente que, assim como a música, o teatro e a dança faziam uma referência total para os temas da igreja e em alguns momentos tentaram dar uma fugidinha, mas era considerado algo profano, também as outras linguagens, como a pintura, fazia uma referência durante o período medieval aos rituais e momentos ou fatos religiosos, tá? A dança na Idade Média. Então, como eu falei para vocês lá no início, a dança teve uma barreira muito grande. Porque, como o corpo é o, o instrumento utilizado para fazer a exploração da dança, a igreja considerava como algo indecente e profano, como eles costumavam dizer. Então, o que acontecia? Algumas vezes foram feitas algumas encenações ou apresentações de dança voltada para a questão religiosa, mas foram poucas, porque os intérpretes dessas danças, as pessoas, os dançarinos, eles eram perseguidos e é óbvio que a maioria da população também concordava com o poder maior daquela época, que era o poder da igreja. Então, a igreja começou a observar, assim como a população, a dança como algo suspeito pelas autoridades religiosas e algo indecente. Então, a dança começou a ser perseguida. E o que eles fizeram? Eles ficaram sem fazer suas manifestações populares? Não. Eles pegavam, nas datas festivas associadas ao calendário religioso, eles faziam as manifestações de dança. Festa dos Loucos, como eles chamavam, celebrados nos dias 26, 27 e 28 de dezembro, que era próximo à passagem do ano, e eles usavam máscaras carnavalescas, e como era uma festividade pública, eles costumavam estar mascarados e dançavam, certo? No caso, nós temos registros aí do final do século XII que revelam que essas celebrações costumavam chegar a extremos e eram, por vezes, despudoradas ou imorais. Acredita-se que essa festividade tinha originais saturnálias romanas e celebravam o deus Saturno e eram acompanhadas de grande alegria popular. Então, nós temos aqui a ilustração dessa festa, que tinha, óbvio, música, dança, e nós podemos ver como a igreja da época perseguia, aqui, as imagens, perseguia a linguagem artística dança porque era algo indecente, considerado algo indecente, né? Então, aquela velha história de quem canta seus males espanta, na Europa medieval era algo que a gente não pode dizer que poderia cantar qualquer música que você quisesse para espantar seus males. Não podiam. Então, eles tinham que seguir e andar na linha, que é a igreja ditasse, tá certo? Então, tia, mas a igreja fazia isso por maldade, alguma coisa do tipo? Então, nós tivemos um dos períodos mais cruéis em relação à arte. Não que a arte não foi exposta, mas a arte não tinha liberdade de expressão. Ou seja, os seus artistas não tinham essa liberdade para pintar, para tocar, para dançar e para ensinar o que eles quisessem ou a mensagem que eles quisessem para a população. Foi o período medieval. Então, muitos chamam Idade das Trevas. Por quê? Porque foi um período também
onde se viveu represália em relação a várias outras pessoas que não eram artistas, perseguições mesmo, mortes, pessoas que não eram artistas, mas que tinham um pensamento diferente do da igreja. Então, isso eu não estou dizendo que a igreja, ou os membros da igreja, melhor dizendo, eram, sei lá, cruéis, monstruosos. Isso foi um momento histórico que se viveu e onde a igreja tinha esse poder político, então tinha o poder de decidir o que ia fazer com as pessoas, eles decidiam qual era a lei que as pessoas tinham que seguir e naquela época tinha que ser assim. Então, uma coisa bem diferente do que nós temos hoje, né? Então, religião, política é uma coisa separada e nós temos leis onde nós cumprimos essas leis e nós temos deveres também. Naquela época não, a igreja dizia o que as pessoas tinham que fazer, tanto na questão religiosa como na questão política, tá bom? Depois que a gente fizer a análise dessas imagens, nós temos uma atividade. E essa atividade, deixa eu diminuir aqui. Ela está questionando a questão do teatro medieval, aspectos importantes sobre a dança na Idade Média, como era a música na Idade Média. Pesquise por que foi importante dar nome às notas musicais. Então, nós temos a questão das representações, sobre música, teatro e dança. E é uma atividade bem curta, porque nós só temos para responder 2 páginas, a 155 e a 156, certo? De atividade escrita, só essas 2 páginas, só são essas 2 páginas mesmo que vocês vão responder. Se atentem bastante ao que eu expliquei e aos tópicos que tem no livro também. Alguns detalhes, legendas, certo? E depois eu vou passar uma atividade, não vai ser hoje, eu vou passar uma atividade para vocês voltada para música, dança e teatro e vocês vão mandar para mim. No caso é trabalho, uma apresentação, tá certo? Então, e voltada para o período medieval também. Eu espero que vocês tenham compreendido que o período medieval foi um período bem rígido na questão artística e em outros sentidos também, como eu falei para vocês, tá certo? Então, eu espero ter contribuído com a explicação sobre o teatro, música e a dança na Europa medieval e um pouquinho de história também, que a gente acaba, não tem como não vivenciar a história estudando história da arte, né? Então, o nome já diz. Respondam a atividade, enviem para mim. Fica fácil, pode ir lá no privado, tira foto, envia para mim, porque nossa frequência, como eu já comentei com vocês, ela é também determinada pelas atividades respondidas, tá bom? Então, um beijão de tia Jaque, se cuidem. Tia Jaque tá morrendo de saudade de vocês. Beijo.